as pessoas que são neutras, elas não vão à igreja, não buscam a santidade, acho que só, não vou cometer pecado, tá tudo certo. Já estou caminhando bem. O famoso de ser bom, É. obviamente, conforme a nossa própria, nosso próprio conceito, né? Isso. Não preciso ir à igreja, rezo em casa, ou nem isso, né? Não, eu sou um bom cidadão, não cometo Não faço crimes, mal. sei lá, Sim. não faço mal, não cometo malfeitos, está tudo certo. E não vai realmente buscar Deus, que é o sumo bem. Se a gente não vai buscar o sumo bem, que é a origem de todo amor, é o que acontece. Nós estamos vulneráveis a receber um novo Sim. espírito com os 7 espíritos piores do que o primeiro. E a gente falou, né, sobre o Lúcifer, que era o anjo mais perfeito, um dos mais perfeitos criados por Deus. E aí ficou a questão, né? Por que ele se voltou contra o Altíssimo, já que ele era tão perfeito? Porque Jesus nos diz lá no Evangelho que devemos ser perfeitos como o Pai Celeste é. E se Lúcifer era tão perfeito, por que ele se voltou contra Deus? Aqui entramos exatamente numa questão muito interessante que no ambiente da perfeição é que surge a soberba. A soberba que foi o primeiro pecado que surgiu, e ele surge num coração de um ser muito perfeito, como você falou, o próprio Lúcifer. Então, né? isso é verdade, ele era realmente um anjo Ele muito perfeito. muito perfeito, primeiro depois de Deus, só que nessa questão de se ver tão maravilhoso e perfeito, de repente ele começa a se olhar a si mesmo, né, como alguém que talvez não está precisando tanto de Deus. E também talvez ele pensou que os planos que Deus tem para ele talvez não são melhores ou não são aqueles que ele deveria abraçar. Por quê? Porque na sua perfeição ele tinha convicção que de repente ele pode abraçar outros planos ou ter seus próprios planos, diferentes dos planos de Deus. E nessa exatamente atitude de dizer para Deus, não vou servir a ti, Senhor, ele exatamente expressa a vontade de seguir os próprios rumos, seguir as próprias vontades. Com isso, infelizmente, rompendo a ligação com Deus como supremo bem, como nós falamos, né? E Sim. isso é exatamente esse rombo que acontece, provocado por ele, torna ele de uma criatura mais linda no meio das criaturas naquele momento, numa criatura horrível. Isso é exatamente fruto da ausência de Deus em nós, porque eu falo em nós, não se trata apenas de anjos, né? Também nós, seres humanos. A ausência de Deus faz grande diferença. Nós não temos como ser lindos em plena palavra sem a presença de Deus em nós. Sem Ele, somos apenas nós. Com Ele, somos aquilo que Ele gostaria que nós fôssemos. Ou seja, criaturas perfeitas, lindas, claro, dentro do nosso patamar, né, das criaturas de Deus. Então é nesse sentido que Jesus está falando, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Não é a perfeição de Lúcifer. Como obviamente. o senhor acabou de falar, essa comunhão que nós vamos buscar com Deus, é esse tipo de perfeição que Jesus está se referindo? Na verdade, aqui, essa frase eu até associaria diretamente com um outro esforço, é muito próximo daquilo que nós falamos, mas um esforço em certa maneira separado, né? Que nós nunca podemos dizer que já somos perfeitos o suficiente. Sim. Nós não podemos dizer, eu vou trabalhar agora menos porque eu acho que já cheguei a um alto nível de perfeição. Ou seja, a pessoa acredita que não precisa mais fazer qualquer trabalho espiritual, direção espiritual, mais nada, né? Exatamente, buscar de fazer obras boas, viver verdadeiro amor, por quê? Porque já talvez chegou no nível suficiente. E ainda mais,
Às vezes pode acontecer que quando a pessoa começa a pensar desta maneira, eu sou perfeito, também logo olha a seu próximo e se comparando com pessoas menos perfeitas como ela, começa a dizer simplesmente, olha, eu realmente não preciso fazer nada, porque se eu já sou tão perfeito, imagina aquela outra pessoa e situação dessa pessoa na qual ela se encontra, aquela muito menos perfeita do que eu. Ou seja, naquele momento, nós nos comparando com o nosso próximo, começamos pecar também, né? crescer na soberba. Arrogância, falta de humildade. Um tipo de arrogância marcada pela soberba. Eu sou mais do que os outros, né? Então, quando exatamente Jesus está dizendo que precisamos ser perfeitos como nosso Pai Celeste é perfeito, ele quer dizer, nosso esforço para a nossa perfeição nunca pode parar. Porque por mais que vamos duramente trabalhar todos os dias, nós nunca vamos chegar à perfeição de Deus Pai, e mais ainda, aquilo que aconteceu no caso do Lúcifer, que ele começou a olhar menos para Deus e mais para si mesmo, nós também podemos, num certo momento, nos perder, pensando, e eu avalio a mim mesmo, vejo a minha beleza, e eu posso, num certo momento, até dizer que eu não estou precisando de Deus. Eu já basto para mim mesmo, porque sou uma pessoa tão maravilhosa, tão boa, que no final das contas aquilo que Deus me propõe não vai mudar muito, porque eu já cheguei ao alto patamar. E quando você busca também busca sempre, você se comporta como uma pessoa que depende de Deus. Sim, você nunca será arrogante. Então, por mais que você busque, se você está buscando sempre, você sabe que você não está pronto, né? Por isso exatamente nesse crescimento na perfeição, é tão importante a humildade. Que eu sempre preciso ver o próprio Deus como minha meta e ver que eu ainda sou imperfeito, por mais que eu não sou perfeito, por mais que eu já sou bastante perfeito, vamos dizer assim, eu ainda não sou tão perfeito como poderia ser, como o próprio Deus está apontando para nós através das palavras de Jesus Cristo. Sim, né? e aí a questão do Lúcifer tem mais uma questão. Ele se rebelou, certo? Sim. Teve esse não servirei. Ele, então, a partir desse momento, ele passa a colaborar para que nós nos rebelemos também. Sim, porque exatamente nós podemos, como ele, começar a pensar num certo momento. Falamos isso no programa passado, né? Que eu não estou precisando tanto de Deus, porque já eu me basto a mim mesmo, né? Já eu sou suficiente para mim mesmo. Ou eu não preciso de ninguém para me dizer qualquer coisa, porque eu já sei tudo, eu já alcancei aquele nível que eu gostaria de alcançar. Né? E nesse caso ele usa a mentira também, uma das suas armas. Claro, né? Claro. A mentira é a ferramenta dele. Então, na tentação, ele vai nos seduzir para que pensemos como ele pensou. Desta maneira, exatamente nos desvirtuando e, obviamente, afastando do próprio Deus. Porque tem uma questão que, já que Satanás, né, Lúcifer é o pai da mentira, quando Jesus se encontrava com os anjos caídos, os próprios anjos caídos afirmavam que ele era Deus. Sim. Se os demônios são mentirosos, esses demônios estavam mentindo nesse momento? Sim. Como é que eles estavam mentindo nesse momento? Não, eles estavam falando verdade. Sim. Mas por que Jesus, exatamente, eu entendi que você queria perguntar, né? Por que Jesus está proibindo aos demônios falarem a verdade sobre Jesus Cristo? Para que as pessoas não acreditem e nunca dialoguem com o próprio mal. O mal, para nos conduzir, ele consegue chegar com teorias bonitas e verdadeiras.
Sim. Mas ele, sendo nosso inimigo, no meio delas, ele também vai colocar outras ideias que vão exatamente... São mentiras ali no meio. Exatamente. Uma mentira perfeita não é uma mentira que tem 100% de mentira. A mentira perfeita é aquela que tem 5% de mentira. O resto é a verdade. É o que a gente chama hoje em dia de desinformação, né? E também nós podemos exatamente O demônio, comparar. ele não deixava de falar Sim. que Jesus era Deus, que era o Messias. Sim. Mas ele aproveitava essa verdade para usar mentiras Isso no meio... mesmo. E eu falo comparando, é que imagina, se alguém vai querer te envenenar, se ele coloca na sua água, aliás, em vez de água ali te coloca um veneno, você vai botar esse veneno na boca, você logo vai cuspir. Você não vai aceitar porque você vai perceber um sabor estranho. Sim. Mas se ele na sua água todo dia vai dar uma gotinha de veneno, né? Você não vai perceber. Só que essa gotinha diariamente vai te envenenando aos poucos. Daqui a pouco tua saúde vai recair, tudo mais. Você não vai saber o que está acontecendo. Exatamente assim acontece quando nosso inimigo, no meio de verdade que até pode nos dizer, como no caso que você apontou, né, Jesus proibindo que se escute o testemunho dos demônios. Que nesse caso era verdadeiro, mas... Sim, né, mas ele exatamente quer evitar a confiança naquele que é nosso inimigo. Sim, por isso, sim. no nosso diálogo com exatamente ideias que existem neste mundo, quando nós percebemos que alguém, por mais que fala algumas coisas verdadeiras, mas entra também nas coisas contrárias do próprio Deus, já sabemos, não é para exatamente cair na tentação de minimizar aquela mentira. Não, mas essa pessoa, 95% está falando verdade, então está tudo certo. Não. Então, só vai nos levar à destruição. Né? Isso mesmo. Por isso peçamos a Deus para que Ele nos sempre ilumine, dá esperteza para que nunca caiamos nas armadilhas do nosso inimigo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.